Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Bruno Grego e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os nossos fundamentos da teoria do estado do poder, ainda falando do nosso bloco de poder, né? Do nosso bloco de ciência política. O que nós vamos discutir hoje é como a política, o fenômeno político, a influência na nossa vida cotidiana do fato político fazem com que nós tenhamos uma estrutura teórica que dá a base para tudo isso que a gente discute na nossa disciplina, tudo isso que a gente discute em todos esses pontos relativos à teoria do Estado e do poder e relativos à ciência política e à teoria geral do Estado. A ideia é, portanto, que nós tenhamos uma base histórica e com base nesse conhecimento histórico nós vamos poder fazer algumas ilações, fazer algumas conclusões futuramente sobre os fundamentos da ciência do Estado e do poder. A ideia aqui então, pessoal, é que nós possamos, com esses fundamentos históricos, trazer conclusões para a realidade. Vejam que a utilidade desses fundamentos históricos não é simplesmente nós termos anotado ou memorizarmos esse fundamento histórico, mas sim saber manejar esse conhecimento para que ele seja fundamento das nossas conclusões. Vamos lá? Quando nós conversamos sobre ciência política, o surgimento do debate sobre ciência política vem justamente da Grécia Antiga. Portanto, com base nas lições de Sócrates, é que Platão constrói todo um início, um germen do que é o pensamento político. Nós nos lembramos que Sócrates não deixou escritos e, portanto, o primeiro registro escrito que nós temos desse conhecimento vem dos estudos de Platão. E Platão nos diz, no seu livro A República, especificamente no tomo 7 de A República, né, na parte 7 de A República, nós temos o conceito do mito da caverna, algo que nos mostra muito especificamente um entendimento sobre o que seria, na verdade, o fato político e de como que esse instinto de atuar politicamente, essa relação que nós temos entre a natureza humana e a vontade de nos unir para fazer política, para atuar politicamente, faz parte, na verdade, de toda uma ilusão que nós temos sobre o que é, na verdade, a nossa presença aqui nesse mundo. Imaginem então no mito da caverna, em que Platão nos diz o seguinte: olha, na verdade, imaginem a situação dessas pessoas que estão acorrentadas olhando para o fundo da caverna. O que elas enxergam do mundo, na verdade, são as sombras que o seu próprio corpo projeta no fundo da caverna. Essas sombras vêm dessa luz que bate nas suas costas, que é o sol, e que eles acabam nunca olhando. Vejam que, na verdade, quando a gente discute isso, Platão está discutindo conosco, está dialogando conosco acerca da própria natureza humana e de como as conclusões que nós tiramos em relação ao mundo são levadas por pensamentos que nós não temos necessariamente uma consciência. É o caso do fato político, conceito que nós estudamos na nossa conversa passada. Ora, se nós temos um fato político, se consideramos que é um fato que as pessoas têm o instinto de agir politicamente, então, de fato, nós temos aí um instinto que é insto à natureza humana de nos reunir em comunidade e buscar o bem comum. Platão, portanto, falando aí, discutindo por volta do ano 300 a.C. esses temas, não está falando de ciência política, não existia esse conceito de ciência política. No entanto, é evidente que ele está falando de política ao construir a sua filosofia. Platão também tem uma contribuição muito importante para os nossos debates, pois ele constrói a ideia de um estado de homens de bem, ou seja, ele constrói um ideal de estado e um ideal de homem. Vemos que, assim, nós buscamos de fato a construção de uma ideia sobre o que seria o estado ideal. E o estado ideal seria composto de homens ideais. Imaginem que nessa época, o ano 300 a.C., na época de vários impérios que agiam de forma bastante truculenta, bastante violenta, ter o entendimento de que a atuação ideal do Estado é um ideal de homens de bem é algo bastante novo. E de fato, é a pedra fundante que nós temos do pensamento político. Como nós também já sabemos, assim como Platão
recebeu os ensinamentos de Sócrates, Aristóteles, posteriormente, se suporta nessa base platônica para construir o seu entendimento sobre política. E claro, de toda a ampla filosofia de Aristóteles, o que mais nos toca na sua obra, que justamente é chamada Política, é a sua concepção do homem como um animal político. Veja aqui a clara influência do pensamento de Platão nas conclusões de Aristóteles. Vejam que o entendimento de Aristóteles é um entendimento voltado a dizer que o homem tem um instinto de atuar politicamente. Por isso que o homem seria o animal político. Enquanto o animal carnívoro tem um instinto de predar outros animais, enquanto o animal herbívoro tem um instinto de pastar pelas pradarias, né? O homem teria esse instinto de agir politicamente, de se reunir em comunidade e buscar o bem comum. Seria justamente esse instinto que caracterizaria o homem como animal político, e seria esse, portanto, a grande conclusão de Aristóteles sobre a nossa natureza do ponto de vista político. E aí Aristóteles faz uma conclusão muito importante, uma construção teórica relevantíssima em seu livro Política, que é a construção descritiva de três conceitos, três tipos de governo: a república, a aristocracia e a monarquia. Para vocês que já estão acostumados com esse conceito e com esse estudo, é algo um tanto intuitivo. Vejam que aqui Aristóteles não faz julgamentos. Ele simplesmente traz quais seriam os três tipos de organização política de um povo. Se nós falarmos de monarquia, estamos falando do governo de um. Se falarmos de aristocracia, estamos falando do governo de uns poucos. E quando nós temos um sistema de república, temos o governo de todos. Obviamente que quando Aristóteles fala da república e quando ele fala de todos, ele não está falando de um modelo democrático como o que nós temos hoje. A república na Grécia Antiga não incluía como cidadãos várias pessoas, estrangeiros, mulheres, escravos, várias classes sociais não eram considerados cidadãos e, portanto, não participavam das decisões políticas. No entanto, é um fato que aqui nós temos uma amplitude maior de participação no governo e nas coisas do Estado. Então, de fato, nós temos aqui uma união muito significativa para a teoria política, em que Aristóteles considera a política o trabalho da coletividade e do bem comum. E aqui nós temos a união dos termos, que, como nós já vimos, traz qual é o conceito de política: polis e tikos. Estamos falando então de coletividade e de bem comum. Polis, tikos. Nós recebemos essa herança da Grécia Antiga, do entendimento, do pensamento político da Grécia Antiga, pela via do pensamento da Roma Antiga. Portanto, é por via do pensamento de autores da Roma Antiga que nós recebemos essa carga teórica da Grécia Antiga. No campo da política nos interessa muito o trabalho de Marco Túlio Cícero, historiador romano, que faz uma descrição fantástica de como funcionavam as instituições políticas de Roma. O grande papel de Marco Túlio Cícero como historiador é fazer um trabalho descritivo, e aí que reside o seu mérito. Enquanto boa parte dos historiadores tinham, na verdade, um posicionamento mais louvatório, dos imperadores principalmente, Marco Túlio Cícero tem um grande papel do ponto de vista de uma neutralidade de postura que traz um retrato válido de qual era o cenário político à época. Justamente por isso que muitos autores consideram que Marco Túlio Cícero teria construído uma teoria constitucional romana, por mais que isso não fosse adequado do ponto de vista teórico para a época. Portanto, é muito interessante a leitura e a percepção, o estudo da obra De República, que em latim significa das coisas públicas, de Marco Túlio Cícero, em que ele trata de, entre outros aspectos, claro, da construção desse cenário político e da descrição de todo o sistema político romano, que nos traz essa herança da Grécia Antiga e nos transmite essa herança
para o nosso percurso histórico. Ainda antes da queda do Império Romano, então ainda no período antigo, nós temos os trabalhos de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, ali por volta do ano 400 depois de Cristo, na sua obra De Civitate Dei, a cidade de Deus, ele constrói uma ideia sobre como seria o funcionamento de uma cidade alegórica e descreve, portanto, um sistema político que poderia resolver os problemas dessa cidade. Nessa obra, Santo Agostinho nos dá dois conceitos, o conceito de regere e o conceito de dominare. E aqui ele faz a comparação entre duas posturas, o que é intuitivo para vocês. Quando você escuta o termo regere, que se traduz em reger, em conduzir, claramente você tem a impressão de que temos um posicionamento mais conciliatório, um posicionamento que é mais voltado para a harmonização. Enquanto que dominare, dominar, vem da força, vem do exercício de um poder coercitivo. E aqui Santo Agostinho demonstra como que seria preferível um governo e, portanto, um sistema político que seja voltado à conciliação. Temos, portanto, um importante trabalho de impressão da ética cristã no pensamento político. E isso faz com que nós tenhamos, primeiro, uma evolução importante do ponto de vista teórico na política e, segundo, essa ligação da política do ponto de vista da Grécia Antiga e da Roma Imperial com os dias de hoje. Essa herança de Santo Agostinho é reforçada pelo trabalho de São Tomás de Aquino, que, continuando essa construção, essa conciliação entre a ética cristã e a herança da antiguidade, retoma a ética aristotélica e constrói o conceito de pleonexia. Aqui nós já estamos falando de um autor que escreve na Idade Média, ali por volta de 1250 depois de Cristo, e aí São Tomás de Aquino já tem um pensamento que se aproxima um pouco mais do ponto de vista fático, com o que dá suporte para uma construção mais coesa em relação à política e aos modelos de Estado que nós temos hoje. O que é interessante é que esse diálogo de São Tomás de Aquino acaba por ligar o que nós temos em termos de julgamento ético na ética cristã e a descrição que Aristóteles fez dos modelos de governo. Então, enquanto Aristóteles nos dizia que o governo de uma pessoa é a monarquia, que o governo de uns poucos é a aristocracia e o governo de todos é a república, São Tomás de Aquino nos expõe que é possível que haja a distorção, a pleonexia desses modelos de governo. Isso é o que ele constrói na sua obra Suma Teológica, ao nos falar sobre a tirania, a oligarquia e a democracia. A tirania, portanto, seria a deturpação da monarquia, em que nós temos uma monarquia deformada. A oligarquia seria a deturpação da aristocracia, em que temos uma distorção, um desvio da aristocracia. E a democracia seria o desvio da república. Seria uma república com defeitos, uma república que é deformada, uma república, portanto, que passou pelo processo de pleonexia. Vejam que o termo democracia para São Tomás de Aquino não tem a mesma acepção, não tem o mesmo sentido que nós utilizamos para o termo democracia hoje. Então percebam que é sempre necessário que nós tenhamos uma visão histórica e uma atuação crítica em relação aos autores. Não podemos simplesmente transmitir e transportar, transplantar um conceito de São Tomás de Aquino, que escreve Suma Teológica por volta do ano 1250 depois de Cristo, com o que seria um conceito atual de democracia. Ainda é muito importante destacar que São Tomás de Aquino, em Suma Teológica, constrói o conceito de Estado de Direito, algo muito importante para todos nós que temos formação jurídica. O conceito de Estado de Direito é essa união da ética cristã com a tradição da antiguidade, em que São Tomás de Aquino demonstra que nós precisamos de justiça política para a construção do bem comum.
essa construção do conceito de uma justiça política voltada para o bem comum é, na verdade, um resgate do sentido semântico da palavra política, em que polis e tikos representam as pessoas em comunidade agindo pelo melhor de todos. Já no final da Idade Média, nós temos o trabalho de Nicolau Maquiavel, que é o primeiro autor amplamente considerado por ser um autor que se dedica especificamente ao estudo da ciência política. Já falamos sobre trabalhos de filósofos, sobre trabalhos de historiadores, trabalhos de teólogos. No entanto, é com Nicolau Maquiavel que nós temos esse estudo específico da política, de acordo com boa parte da literatura. Nicolau Maquiavel, que produz ali por volta do ano 1500 sua obra máxima, Il Principe, o Príncipe, nos fala sobre dois elementos para a atuação política: virtude e fortuna. O que isso significa? Nicolau Maquiavel nos diz que não basta a atuação com habilidade, virtude, para o sucesso político e para o exercício do poder político. É necessária também fortuna, sorte. E, de fato, a prática da política nos revela que muitas vezes não basta a habilidade. Existe um caráter aleatório de oportunidade que também está envolvido nas decisões políticas. Talvez esse seja o aspecto que traz o colorido, o caráter mais interessante para a política. É o que faz com que nós tenhamos decisões que são tomadas muitas vezes de caráter aleatório, mas que contam com grande impacto político. Aproveite esse momento para refletir sobre decisões políticas recentes e resultados políticos recentes em que a sorte, a fortuna, teve um grande resultado. Você vai perceber como que, de fato, Maquiavel tem razão em dar importância a esse caráter não aleatório, mas de oportunidade para que as coisas sejam realizadas no mundo político. Um outro ponto muito importante a ser destacado na obra de Maquiavel é que Maquiavel sequer é tão maquiavélico quanto as pessoas pensam. A frase "os fins justificam os meios" em nenhum momento é escrita literalmente por Maquiavel. O que ele tem, na verdade, é uma ética utilitarista. A ética de Maquiavel é voltada para a manutenção da pátria e para o bem geral. É necessário, então, que nós façamos uma análise do ponto de vista histórico, assim como ele procurou fazer. Não é possível olhar com os olhos dos anos 2020 o que foi feito lá por volta do final da Idade Média. Uma visão histórica sobre os escritos de Maquiavel nos revela que, de fato, o seu posicionamento ele era muito voltado para o cenário político da época e para o cenário principalmente de Estado da Itália do seu tempo. Já passando para a literatura do século XVII, nós temos em Thomas Hobbes a construção do conceito de contrato social. Thomas Hobbes, com a metáfora do Leviatã, do grande monstro que seria o Estado, nos mostra que o homem, sendo mau por natureza, acaba por buscar a união com outros homens para que, via contrato social, seja construído um cenário favorável para que os homens possam conviver em comunidade e assim construir as suas vidas. Thomas Hobbes tem então um entendimento focado sobre a pacificação, que é até contra a própria natureza humana. E justamente em função dessa natureza humana é que Thomas Hobbes defende um governo que seja de poder absoluto e centralizado. É assim que Thomas Hobbes acaba por considerar que o Leviatã seria um mal necessário. Não é da natureza humana ser bom, então é necessário que nós tenhamos um contrato social para seguir as regras estabelecidas por esse Estado. E aí, abrindo mão de uma parte de nossa liberdade, nós acabamos por defender a outra parte que nos resta. Também no campo da teoria do contrato social, John Locke nos faz um pensamento, nos leva a refletir sobre essa natureza de governo consentido que vem do contrato social. E aí John Locke faz uma grande contribuição, que é a construção do conceito de direito natural à vida, à liberdade e à propriedade. É o germen dos direitos fundamentais que nós teríamos diante desse Estado. A ideia aqui é a seguinte: ora, se nós temos um governo consentido, que decorre do contrato social, nós podemos fazer reservas nesse contrato.
E assim, nós, cidadãos, nos reservamos um direito natural à vida, à liberdade e à propriedade. É aí que surge esse conceito de direitos fundamentais que não podem ser sobrepostos pela atuação estatal. Já Montesquieu, um pouco adiante, continua a construir esse cenário, falando agora da sua teoria da separação dos poderes. Na sua obra mais conhecida, Défense de l'esprit de loi, do espírito das leis, Montesquieu nos fala sobre a teoria da separação dos poderes e como nós teríamos poderes separados à moda francesa, algo que envolve separação dos poderes que são independentes, porém harmônicos. Isso não deve ser confundido, claro, com a separação dos poderes à moda inglesa, que comporta um sistema de freios e contrapesos. Concluindo a nossa exposição de autores que tratam do contrato social, nós temos Jean-Jacques Rousseau, que já de meados para o final do século XVIII, conclui esses posicionamentos sobre o contrato social, tendo um posicionamento oposto ao de Thomas Hobbes. Enquanto para Hobbes o homem é mau por natureza e por isso decide abrir mão de parte da sua liberdade para a Constituição do Estado, para Rousseau o homem é bom por natureza e acaba sendo corrompido pela sociedade. O contrato social viria então como um contraponto a esse cenário, mas não seria necessariamente um controle antinatural do homem, porque a natureza humana seria boa, seria positiva. Não haveria então problemas na atuação social do homem que não os problemas advindos da própria vida em sociedade. E chegando à idade contemporânea, nós concluímos esse nosso exercício, esse nosso passeio pela história do pensamento da ciência política com a visão de Max Weber. Max Weber, que já nos fala sobre uma visão estatal da política, ele trata muito fortemente sobre como o poder e a política são interrelacionados. Vejam então que o pensamento de Max Weber nos é muito útil para fazer essa ligação entre essa estrutura que nós temos do ponto de vista histórico e de base conceitual e o nosso debate mais longo aí sobre teoria do Estado e do poder. É muito interessante que nós tenhamos essa visão de Max Weber, porque ele será a base para construções e debates feitos na contemporaneidade. A recência da produção de Max Weber, que é um autor aí que produz a sua literatura entre o final do século XIX e início do século XX, faz com que ele também se relacione mais com as ciências sociais aplicadas que nós temos hoje. A teoria da ação social de Max Weber também é o pórtico que nós temos para o debate do ato político e do poder político. Dois conceitos que também nos são muito úteis e que nós vamos utilizar para os nossos próximos debates. E assim nós concluímos esse nosso passeio pela história do pensamento da ciência política. Utilize esse conhecimento não só como acumulação, como algo que nós precisamos cumprir do ponto de vista de uma lista de tarefas. O conhecimento das bases históricas do pensamento é a essência para que você tenha de fato um conhecimento sólido em qualquer área do conhecimento e muito especialmente no conhecimento relacionado com o direito. Ser um auto-especialista no direito é conhecer em profundidade o básico. Portanto, mobilize esse conhecimento histórico para que você possa ter de fato um arsenal do pensamento do ponto de vista político e sociológico para que nós façamos debates em teoria do Estado do poder. Um abraço.